Olá, graduandos em Ciências Biológicas, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Gabriel e a partir de agora serei o professor de bioética de vocês. E nesta nossa aula eu irei falar da história da bioética, mas não da forma como geralmente é trabalhada nas aulas que porventura vocês podem encontrar aqui no YouTube, mas sim de modo a apresentar um traçado histórico, uma espécie de linha do tempo, mais relacionada às curiosidades, a fim de que vocês já possam ter uma noção do que a bioética estuda. Então, eu não pretendo trazer conceitos, eu não pretendo trabalhar a origem da bioética, mas sim como ela foi se originando de forma sutil e estupidamente veloz dentro do cenário científico contemporâneo, tá certo? Então, sem mais delongas, bora partir para o conteúdo. A princípio, nós vamos começar a nossa construção de linha do tempo em 1900. Este ano traz como seu acontecimento-chave a publicação do primeiro documento que estabelecia explicitamente os princípios éticos da experimentação em humanos. Na realidade, esse documento foi formulado pelo Ministério da Saúde da Prússia, tá? Que seria exatamente um documento que traria à tona a preocupação com a integridade moral do experimentador e também o consentimento explícito do sujeito pesquisado. Por que a necessidade de você ter um documento deste tipo? Bom, simples. As ciências avançam muito rapidamente e com elas a necessidade do conhecimento é imperativa. Os múltiplos saberes, eles só têm origem quando de imediato os pesquisadores, os cientistas, se dispõem a inovar e buscar pelo conhecimento. E de imediato, quando isso de fato começa a acontecer, eu preciso compreender que é necessário um limite. Por quê? Porque, do mesmo modo que as ciências avançam rapidamente, elas rompem algumas barreiras que não devem. Elas acabam ultrapassando os limites daquilo que é tido como direito do ser humano, certo? Então, muitas vezes, a fim de descobrir algo, as pessoas não consideram que aquilo que estão fazendo pode acabar gerando danos a o envolvido diretamente na pesquisa. Por exemplo, na situação da Alemanha, né, durante a década de 1930, foi feito um teste de vacina da BCG com algumas crianças, sem que os pais tivessem conhecimento de que as crianças estariam participando daquela pesquisa. Então, desenvolveram a vacina e começaram a testar em crianças sem o consentimento dos pais. Naquele ano, de 100 crianças que foram submetidas ao teste, 75 morreram por causa deste projeto de pesquisa. Isso ficou sendo conhecido como desastre de Lubeck ou de Lubeck. E de imediato foi a partir daí que começou a busca por uma implantação de um sistema que inviabilizasse o desenvolvimento de pesquisas sem que de fato tivessem o consentimento do participante dela. Isso eu não me refiro apenas em pesquisas relacionadas à saúde humana. Eu me refiro também a pesquisas com animais, a pesquisas relacionadas à aprendizagem,
a pesquisas relacionadas à intencionalidade, todas essas pesquisas têm que ter um subsídio ético que é dado pelo conselho, por conselhos, por comitês de ética, certo? Pela própria bioética em si. Bom, já em 1927, Fritz Joch utilizou pela primeira vez a palavra bioética, que era a associação entre bio, que significa vida, e ética, que significa ética, né? Ou seja, basicamente é você tratar a vida de forma ética, de forma coerente e prezando pelo bem-estar do ser vivo. Eu não pretendo, como eu disse, definir aqui o que é bioética. Isso ficará para próximas aulas. Eu pretendo estabelecer uma linha do tempo para vocês entenderem como ela se estabeleceu no cenário científico e o quão ela é importante, quais são os temas que ela aborda, quais são as discussões pertinentes e bem como aquilo que aconteceu no passado para fundamentar aquilo que nós buscamos compreender hoje, certo? No presente. Então, o Fritz ele publicou um artigo em um periódico alemão chamado Cosmos, e esse artigo falava pela primeira vez da palavra bioética. Contudo, não foi o Fritz que ficou conhecido por usar esse termo. Mais para frente a gente vai ver isso. Em 1931, o ministro do Interior da Alemanha estabeleceu as 14 diretrizes para novas terapêuticas e a pesquisa em seres humanos. O que foi, de fato, esse estabelecimento de diretrizes no período em tela? Bom, na verdade, essas diretrizes elas determinavam de maneira mais específica, tá? Mais precisa, todos os padrões técnicos e éticos que uma pesquisa deveria ter, algumas exigências que estavam presentes naquele documento de 1900, para que a pesquisa de fato pudesse ser executada. Então, é um documento que justifica, né, as mudanças que a pesquisa, o projeto de pesquisa tem que ter inicialmente para que se torne possível a minimização ou a erradicação de alguns riscos que o indivíduo pode provavelmente ser exposto durante a execução do estudo em tela. Então, principalmente com crianças, ela se preocupava, porque no ano anterior já havíamos tido o caso das crianças que morreram com a vacina BCG, né, o teste da vacina BCG. E nessa perspectiva era necessária a implantação de diretrizes que de fato estabelecessem uma perspectiva de pesquisa que de fato permitissem um trilhar teórico e metodológico seguro para o desenvolvimento de estudos na área da saúde. Então, é importante salientar que algumas experiências transpassaram esses limites dados pela diretriz justamente no período do nazismo, beleza? Então a gente tem que ter bastante cuidado com essa parte da história e refletir bastante a respeito dela. Mas enfim, então em 1945 houve o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que destacar a Segunda Guerra Mundial como sendo de fato algo necessário para a instauração da bioética em si? Bom, simples, porque durante a Segunda Guerra Mundial, durante o período do nazismo, diversos experimentos atrozes foram realizados. Eram experimentos que envolviam não só o próprio povo alemão, mas
principalmente aqueles que eram escravizados por eles, aqueles que eram torturados por eles, aqueles que eram mantidos em cárcere, certo? Eram feitos experimentos para compreender o limite do ser humano a partir do povo que era de fato capturado pelos nazistas, né, durante a guerra e forçados a fazer, a participar de procedimentos biológicos integralmente desumanos, ok? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial marcou muito o cenário da bioética. Por quê? Porque em 1946 ocorreu o famoso caso do Tribunal de Guerra do julgamento de Nuremberg. O que é esse julgamento? Ele foi uma espécie vamos dizer assim, de tribunal estabelecido pós-guerra, onde diversos líderes do nazismo foram julgados a fim de compreender a sua participação direta nas atrocidades que eram realizadas durante o período de 1933 a 1945 e de imediato receber a devida punição, certo? Então, o caso do julgamento de Nuremberg é magnífico. Vocês podem encontrar um filme perfeito que fala sobre ele, que foi, se eu não me engano, lançado no ano de 2000 e ele está disponível aqui no YouTube, ok? Então eu aconselho muito que vocês façam uso desse filme para compreender, em suma, o que de imediato eu quero falar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o julgamento de Nuremberg, sobre o Tribunal de Guerra, sobre as atrocidades realizadas durante o período da Segunda Guerra Mundial, sobre a Alemanha interferindo nos próprios documentos que ela elaborava, enfim. Assistam o filme, é muito bom, vale muito a pena. E aí, de imediato, após o julgamento de Nuremberg, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, dada no ano de 1948. E com essa declaração, diversos direitos humanos passam a ser assegurados e algumas pesquisas começam a ser limitadas. E em 1960 se estabelece um comitê que irá selecionar, né, um comitê de seleção de diálise de Seattle. O que foi esse comitê? Vamos lá. A bronca do comitê de Seattle, que é o Good Commission, foi justamente quando o pessoal tentou realizar alguns procedimentos relacionados à diálise. Como assim? Bom, no ano de 1960 houve a necessidade de utilização de uma maquinaria de hemodiálise e também de fístula venosa, a arteriovenosa. E esse tratamento da máquina de diálise de imediato possibilitaria o tratamento de pessoas com falência renal. O problema ético e histórico desse comitê é o seguinte: o Seattle Artificial Kidney Center, que era vamos dizer assim, o hospital que iria fazer esse tratamento, né, que iria proporcionar esse tratamento, ele tinha uma capacidade de 9 leitos, certo? E a diálise era um tratamento raro ainda nos Estados Unidos, nos Estados americanos, e o custo era absurdo, porque girava em torno de 10 mil por ano, 10 mil dólares por ano. E as companhias de seguro não queriam pagar de jeito nenhum um tratamento que era experimental. Então, qual foi a solução que o Comitê de Seleção de Diálise de Seattle adotou? Bom,
Simples. Essa, essa, essa elaboração de um comitê permitiu que fosse dada uma preferência de critérios de mérito social para que essas pessoas pudessem ser, é, pudessem ser de fato parte do experimento, né, da hemodiálise, da máquina de hemodiálise. Então, 7 membros do comitê avaliavam sexo, idade, status conjugal, número de dependentes, escolaridade, ocupação, potencial futuro que aquele indivíduo teria. E a ideia era transferir a decisão dos médicos de salvar vidas para um comitê de leigos. E essa era a bronca maior. Imagine que eu estava pegando um grupo de indivíduos que não tinham formação médica, que eram apenas líderes do governo, né, pessoas com diferentes formações, com diferentes ideias, para analisar o caso a caso. Então, o comitê era basicamente tirar a decisão do médico de proporcionar, de defender a vida, né, e colocar nas mãos de pessoas que nunca tiveram nem contato com a medicina, única e exclusivamente para tirar o peso das costas do profissional de saúde, tá? Então foi um caso que gerou muita polêmica porque era transferir vamos dizer assim, a função a responsabilidade do profissional de saúde e colocar nas mãos de pessoas que enfim, não conheciam nada sobre a hemodiálise, sobre o tratamento renal, tá? E foi bem complicado e foi um problema muito grande que só veio se, vamos dizer assim, ser solucionado no ano de 1962. Em 1960 também houve a elaboração da pílula anticoncepcional. E aí é que tá. A FDA ela começou a desenvolver o primeiro contraceptivo oral que tinha uma eficácia consideravelmente alta. A questão maior era discutir até que ponto, né, até que ponto de fato o aborto era legal, de ponto de vista de lei, tá? Então, vamos dizer assim, a elaboração de um medicamento, né, a produção do medicamento que de imediato proporcionasse a anticoncepcionalidade, surgiu um diálogo muito relevante e concernente à bioética, que é quando é que é vida e quando não é. Quando, de fato, é possível ir de contra os direitos humanos e quando é de fato já um ser humano que tem direitos, tá? Então, a pílula anticoncepcional foi um desafio para a bioética e ainda é, até hoje. Mas, enfim. Já em 1966, foi publicado um artigo por Henry Becker na New England Journal of Medicine, que denunciou inúmeros casos de artigos científicos publicados com inadequações éticas. Ou seja, existiam múltiplos artigos que eram publicados sem quaisquer respaldo ético. E isso derivava uma série de processos invasivos, onde muitas vezes os direitos humanos eram desrespeitados e colocados de lado única e exclusivamente para se fazer ciência. Então, isso foi uma atrocidade. Tendo em vista que foi identificado em 1966 que quase nenhum estudo, quase nenhum artigo científico era de fato adequado eticamente para atender às necessidades do povo, então automaticamente as pesquisas tinham que começar a ter uma reversão o quanto antes e uma adequação àquilo que se propunha. Está aí o símbolo, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
e a gente segue a nossa linha do tempo, estamos quase finalizando, para o ano de 1967, onde ocorreu o primeiro transplante de coração realizado pelo Dr. Christian Barnard na África do Sul. E é a partir daí que emerge uma questão bem interessante, que é a definição de morte. Quando é que de fato inicia-se a morte do indivíduo? Porque o coração, ele para ser transplantado, ele precisa estar ainda batendo. Então, ele precisa ainda estar, de fato, naquela época, né, ainda precisava estar pulsando para ser transplantado. Então, qual era a definição de morte, de fato, que se tinha para que, de imediato, um coração pudesse ser removido de um indivíduo para outro, tá certo? Então é muito importante saber que esse primeiro transplante gerou muita polêmica também. E em 1968, bem próximo, a definição de morte cerebral. Foi quando o pessoal também começou a discutir o que era morte cerebral e como ela interferia diretamente na possibilidade de se fazer transplantes, tá? Ou na possibilidade de cometer uma situação de eutanásia. Então, muitas discussões foram geradas a partir daí. Já em 1971, ocorreu a publicação do livro Bioethics Bridge to the Future pelo V.R. Potter, e o Potter ele de fato estabeleceu o termo bioética, né? Em 1997 nasce a ovelha Dolly, que é o primeiro caso de clonagem de um indivíduo mais complexo. E só uma ressalva, o Potter ele ficou conhecido como o difusor do termo bioética, tá? Por causa de seu livro. Contudo, o termo já surgiu bem lá atrás, né? Mas em 1997, voltando à nossa discussão, nasce a ovelha Dolly, que seria o primeiro indivíduo multicelular complexo a ser clonado. E é bem interessante a história da Dolly, nós vamos conversar sobre ela mais para frente. E em 2000 ocorreu a formação do projeto Genoma Humano e, de fato, todos os genes, né, ou grande parte dos genes que eram possíveis de serem descobertos até aquela época foram sequenciados e identificados através desse projeto. Então, eu só quis trazer aqui para vocês uma breve análise da bioética, da história, uma linha do tempo mais direta e específica que possa fazer com que vocês compreendam como funcionou de fato a instauração dessa ciência magnífica que nós vamos estudar de agora em diante, ok? Em próximas aulas nós vamos discutir esses fatos de uma forma mais completa e específica e vocês poderão ver o quão legal e o quão importante é a bioética para as nossas pesquisas, tá bom? Então fiquem na paz, um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um joinha, tá? E de compartilhar esse vídeo com seus colegas de turma, tá bom? Valeu, tchau, tchau!